Bom dia a todos. Vamos ao nosso devocional. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 de 2 aos Coríntios. Vamos ver o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, orientando a igreja de Corinto. Ele nos fala sobre a superioridade da nova aliança sobre a antiga, tá bom? Então a gente precisa de entender isso aí. E ele fala também sobre o mistério do Espírito Santo e a transformação dos crentes. Tá bom? Vamos lá então. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos novamente, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, em tábuas de pedra, mas não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Existem igrejas, né, que costumam dar uma carta de recomendação quando os membros vão viajar para um outro lugar para se apresentarem à igreja ali. Então Paulo está se referindo ao seguinte, que muitas vezes a pessoa até apresenta aquela carta escrita ali, mas na verdade a carta somos nós. A nossa transformação, as pessoas irão identificar quem somos nós. Como o apóstolo Pedro foi descoberto no momento em que ele negou Jesus, eles falaram assim, você fala como um deles, você veste como um deles, você parece com ele, né? Olha só. E Pedro negou as 3 vezes ali. Então, assim, isso é o Espírito Santo que traz para nossas vidas, tá bom? Então, Paulo está dizendo que nós somos uma carta viva, não escrita por mãos, não por tinta, mas pelo Espírito. As pessoas veem nós, sabe? E logo se identificam que nós somos filhos de Deus. Vamos ao versículo 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra, na verdade, mata, mas o Espírito traz vida. Ele está dizendo aqui que Deus não chama ninguém capacitado para a sua obra. Não. Ele capacita aqueles a quem ele chama. Entenderam? E na verdade, o seguinte, ele nos capacita para trazer vida às pessoas, porque a lei, na verdade, apontava à morte. Né? Se fizer isso, não faz isso, se fizer isso, morre, se fizer isso, morrerá e tal, etc. Tá certo. A lei não estava errada, não. Ela estava apontando um caminho para aquelas pessoas. Mas depois, agora, nós apresentamos, através do Espírito, uma nova lei, uma nova aliança, que não traz mais a morte, mas que traz a vida. Entenderam? Então, assim, que nós possamos entender isso. Que Ele nos capacita para trazer vida para aqueles que estão mortos no pecado, no delito,
porque nós outrora estávamos também assim. Vamos continuar? Versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Que coisa, né? Então, ele está dizendo que a glória da segunda aliança é que permanece. A glória da primeira aliança, da lei, que também foi gloriosa, se encerrou aqui. E agora nós vivemos sob uma nova aliança, a aliança do Cristo, derramando o seu sangue, né, numa nova aliança por cada um de nós, pelos nossos pecados. E quando Moisés falava com Deus, lá no monte, a glória de Deus era tanto sobre a vida dele, que Moisés, quando desceu de lá, o rosto dele brilhava de tal maneira, de tal forma, que as pessoas que foram encontrar com ele, que viram ele, não conseguiam fixar os olhos nele, de tanta glória. Aí ele tinha que, para falar com eles, ele tinha que colocar um véu. Olha só, né? E a Bíblia fala para nós que a partir do momento que nós nos convertemos, esse véu é tirado. Nós podemos falar com Deus face a face, entende? Que coisa gloriosa, que a glória do Espírito Santo está sobre nós. E aí nós, então, brilhamos. Somos cartas vivas, né, do Senhor. Que maravilha, que bênção. Que esse brilho do Espírito possa permanecer em cada um de nós. Deixa apagar, não, né? Versículo 12, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Que coisa maravilhosa. Quer dizer que os israelitas ainda, quando lê a lei de Moisés, que eles lê sempre, né? Eles colocam véu e etc. e tudo isso, porque eles estão ainda na antiga aliança. Mas quando se convertem, o véu é tirado. Aí nós estamos passando da morte para a vida, porque a lei antiga apontava a morte. E o novo concerto, o sangue da nova e eterna aliança, nos traz vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos guardar essa aliança até o fim, porque vai valer a pena, tá bom? Pensa nisso, medita nisso e que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós.